Só sobre o vídeo da falha terapêutica, daquelas duas situações parecidas, com entendimentos familiares diferentes em relação a ficar na UTI e sair da UTI, eu recebi esse comentário aqui, tá? Então, gente, isso é pura e simples falta de comunicação, tá certo? Em que sentido? Não existe um entendimento, por exemplo, às vezes dos familiares, em que a ventilação mecânica, ela não dá conforto. E é exatamente isso que acontece. Pacientes em falha terapêutica e que evoluem para processo ativo de morte, na verdade, o ventilador está prolongando o processo. Então, o que dá conforto é a medicação. Tá? Então, se isso não for bem explicado, gera dúvida. E cai naquela, né? As famílias são muito mal comunicadas, elas são muito mal escutadas, né? A ponto de achar, ter essa opinião. Outro comentário nesse mesmo vídeo lá no YouTube também, sobre essa questão financeira, tá? Nem sempre, tá? Quem tem mais condição financeira, ela tem melhor entendimento e mais condições de levar o paciente para casa. Claro que uma estrutura organizada, com possibilidade de você deixar o paciente em casa com uma estrutura, com insumos, com equipe, claro que isso, né, gasta dinheiro e se você tem essa possibilidade financeira, fica mais fácil. Mas não é só isso que conta para o paciente morrer confortável em casa. Né? Já tive famílias muito bem estruturadas financeiramente, mas mal estruturadas ali na parte emocional, na parte psicológica, na parte social, que não tinham condições nenhumas de ficar com o paciente com fim de vida em casa, tá? E, por outro lado, famílias que não tinham muita estrutura, mas podiam dar o mínimo do conforto e o paciente acabou morrendo em casa. Então, isso não tem nada a ver com a parte financeira. E como que a gente alinha essa comunicação? Como que eu mostro isso para os meus alunos da formação, por exemplo? Gente, vocês têm que entender isso das famílias. Vocês têm que saber como as famílias se comportam, que tipo de famílias existem, tá? Vocês têm que estudar sobre como fazer uma conferência familiar de uma maneira correta. Então, isso é muito importante na hora que você vai tratar do paciente em final de vida. Isso não interessa se o paciente ele está na UTI, se ele está na enfermaria, às vezes estão passando no bloco cirúrgico, na sala de urgência e emergência, numa ala obstétrica, numa neonatologia, na pediatria. Então, estudar e tá ligado nessas questões são importantes. Até na aula que a gente dá na nossa formação, a gente mostra o manual de cuidado paliativo, que existem dois tipos de família. As famílias resilientes, tá? Que têm um senso de comunidade, que têm um senso de pertencimento, são famílias que geralmente estão inseridas na sociedade para ajudar o próximo, e as famílias conflituosas, que tudo que você faz eles questionam, por mais que você se comunique direito, você não consegue a confiança deles, tá? Até no manual tem essa questão financeira, que as famílias resilientes elas tendem a ter uma condição financeira melhor, tá? Eu discordo um pouco dessa questão, porque realmente, na minha prática, na minha vivência, isso não tem muito a ver com poder aquisitivo financeiro, tá? Mas é isso, a gente precisa estudar, se capacitar e a gente precisa entender de quem a gente está cuidando. Se você não conhece a fundo o seu paciente, principalmente o familiar que está cuidando dele, adoeceu junto, dá errado.